Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alexandre Boiago aqui na área, e para você que ainda não me conhece, eu tenho mais de 25 anos de experiência na área da tecnologia, além de ter mais de 16 anos de experiência como professor e mais de 10 anos de experiência como coordenador de curso. E eu estou iniciando uma série aqui com vocês, confesso que um tanto quanto relutante, porque eu já encontrei diversos assuntos do gênero aqui, principalmente no YouTube. Mas vários alunos estão me pedindo para falar um pouco sobre engenharia de prompt. Então eu resolvi criar aqui vídeos um pouco mais curtos e fazer uma entrega, além desses vídeos, de prompts ou até de mega prompts para facilitar aí o seu dia a dia. Então vem comigo direto para a tela do meu computador que eu vou te mostrar diversas técnicas que eu tenho aprendido ao longo dos últimos meses devido a um curso que eu estou fazendo direto lá na OpenAI. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando sobre a importância da utilização de delimitadores nos seus prompts. É muito comum quando nós estamos criando um prompt aqui no ChatGPT, por exemplo, pedir para que o ChatGPT resuma um determinado texto, nós colocarmos da seguinte forma: resuma o texto abaixo. Aí, normalmente a gente coloca dois pontos, pressiona aí Shift Enter e cola o texto. Visualmente falando, realmente aqui nós temos um texto que está abaixo da pergunta solicitada no nosso prompt. Mas para o ChatGPT, ou para qualquer GPT que você esteja trabalhando, ele não trata a informação dessa maneira. Isso porque esse campo em que nós colocamos esse texto que nós pedimos para que fosse resumido, ele é chamado de input. E esse valor que nós colocamos aqui, tanto pergunta quanto texto, ele é passado como uma variável para dentro ali da programação do ChatGPT, claro, falando de forma bastante genérica e grosseira aí, né? Então ele vai ser passado para uma espécie de uma variável. Então é como se você pegasse esse texto e lançasse para dentro de uma estrutura de programação. Só que quando ele recebe isso aqui, eu vou copiar e colar aqui no meu bloco de notas e vou trazer para você ver mais ou menos como que ele fica. Ele vai ficar mais ou menos dessa maneira. Nota que ele não tem nada abaixo, que quando ele é lançado, ele fica lançado dessa maneira aqui. Ele vem, coloca a informação e você tem tudo em uma única linha. Mesmo ele sendo uma inteligência artificial, pode ser que você encontre algum tipo de problema para que ele faça um resumo desse texto. Então, por isso que é muito importante você utilizar de delimitadores. Então, nós temos alguns delimitadores que são comuns de utilizarmos. Alguns deles, e um que eu tenho o costume de utilizar e tem dado bons resultados, seriam os backtips. O que são esses backtips, pessoal? Os backtips, eles são delimitadores que são três crases. Dessa forma, sim. Se você estiver aí utilizando o computador, Shift e o acento crase, que ele fica normalmente aqui no Brasil do lado da teclinha P, tá bom? Então, ele tem um outro nome aqui no Brasil, mas por enquanto eu vou trabalhar com a crase porque nós estamos um pouco mais acostumados. Então, o que você faz? Qual seria a forma mais correta de você trabalhar com backtips? Você colocar resuma o texto, ao invés de você colocar abaixo, você colocar assim, após ou a seguir, enfim, da maneira que ficar mais viável, após os delimitadores. E aí você indica quais são os delimitadores. Você pode fazer dessa forma aqui, ou você pode colocar entre, que particularmente eu tenho tido resultados bem melhores quando eu coloco entre os delimitadores e aí eu coloco qual delimitador eu estou utilizando. Logo abaixo eu coloco os três delimitadores e eu venho aqui e dou um Shift Enter, ou enfim, na frente aqui mesmo, eu venho e coloco mais três delimitadores dessa forma aqui. Então, ele entende
utilizando desses delimitadores, que ele tem um papel agora fundamental para desenvolver, que fique também muito bem claro que não é também obrigatório, mas é um papel muito bom para ele, para que ele tenha uma capacidade de interpretar melhor e prestar atenção melhor onde ele precisa trabalhar, nesse caso, onde ele precisa resumir um determinado texto. Então, de repente você pode falar: qual delimitador eu sou obrigado a usar? Na verdade, nenhum. Tem gente que gosta de utilizar as aspas. Eu não gosto muito de utilizar aspas, até porque nós temos palavras que nós podemos, dentro do texto, utilizar aspas. E se, de repente, em uma citação, em algum momento do texto, eu tenho aspas, na maioria das vezes é comum que os nossos GPTs se confundam no momento de trazer a resposta. Então, vou fazer a execução desse aqui. Então, note que ele está executando a resposta aqui do GPT, da solicitação que nós fizemos, mas veja que interessante, ao utilizarmos delimitadores, além dele não ter trazido o delimitador aqui, isso porque esse parâmetro foi passado para a programação do ChatGPT, então, claro, falando de maneira bastante grosseira mais uma vez, ele passou para a programação do ChatGPT que fez a interpretação daquilo que ele precisava, né, prestar atenção. E aí ele fez o quê? Ele soltou a resposta aqui para a gente sem a necessidade de colocar aquelas instruções que normalmente ele coloca que ele está fazendo. Instruções essas do tipo: ok, vou fazer o resumo do texto solicitado. Ele já entendeu, ele já teve uma interpretação melhor de que quando você utiliza o delimitador, ele não vai, na maioria das vezes, soltar aquelas considerações e ele vai diretamente para a resposta. E utilizando esses delimitadores, você ganha principalmente o refinamento das respostas que você fez à solicitação. Eu costumo utilizar diversos delimitadores dentro da programação dos meus prompts. Eu costumo utilizar bastante os backtips. Eu utilizo também alguns delimitadores com bastante frequência, que é a chamada linha horizontal. Essa linha horizontal são 3 sinaizinhos de menos assim que eu coloco. O papel normalmente que ela desempenha, que esse delimitador aqui desempenha, é que você faz uma espécie de uma quebra do prompt e chama a atenção do GPT para ele olhar alguma instrução que você está dando. Para que fique até melhor ilustrado, eu vou pegar algumas instruções que eu coloquei aqui, um exemplo de um prompt que eu costumo utilizar. Principalmente para quem faz o meu curso, vê que sempre que eu quero detalhar instruções, eu gero um prompt e coloco as instruções logo abaixo. Aqui eu coloquei um pouco mais genérico, então pedi para que ele explicasse o conceito de redes neurais, que ele também desse exemplos aqui, né, práticos de rede neural na vida cotidiana, e depois eu dou mais instruções finais, que eu quero um resumo com os benefícios das redes neurais em poucas palavras. Lá no curso também eu explico tudo sobre os marcadores, né, os markups, então tenho aulas específicas para isso que melhoram muito a resposta do nosso GPT. Então, vou fazer a execução para que nós possamos ter uma ideia aqui de retorno após a utilização dos demarcadores e também, claro, dos markups aqui dos demarcadores. Então, olha que legal, pessoal. Então veja que ele foi também direto ao ponto, sem as considerações dele, e veja que ele conseguiu, ele teve a capacidade de dividir aqui cada instrução de acordo com a minha solicitação. Então, provavelmente, se eu tivesse pedido aqui para o meu GPT para que ele gerasse essas mesmas instruções sem utilizar esses delimitadores, essa resposta muito provavelmente seria bem maior e teria várias considerações aqui do ChatGPT. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Em caso de dúvidas, não hesite em perguntar ou aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, que eu vou te responder, eu vou sanar a sua dúvida. Conte comigo e eu te aguardo aqui para as próximas aulas. Vamos lá!